Olá, tudo bem com vocês? Que Deus vos abençoe. Eu sou pastor, me chamo Marcelo Souza, também pela graça de Deus, sou radialista, fui formado na Faculdade Unirb em 2015, ali em Salvador, em Patamares, e estamos aqui como pastor para levar o ID imperativo, ao qual Jesus Cristo determinou em Mateus, no capítulo 28, verso 16, a seguir. Jesus chama os discípulos em uma cidade particular, por nome Cidade da Galileia, e ali passa a transferi-lo essa responsabilidade para os discípulos, porque Jesus já tinha feito o seu papel ali na cidade santa de Israel, levando a mensagem, curando as pessoas, levantando os paralíticos e fazendo milagres. Só que Jesus, ele já tinha feito o seu papel, conforme eu falei, e Jesus tinha que preparar alguém, tinha que levar alguém. Jesus tinha que realmente preparar alguém para dar continuidade, e esse alguém eram os discípulos. Então, nesse trecho que lemos em Mateus capítulo 28, verso 16, Jesus Cristo ele determina: ide por todas as nações, fazer discípulos, ensinando-as a guardar tudo aquilo que um dia eu vos ensinei, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus chamou os discípulos para uma árdua missão, porque nós sabemos que fazer a obra de Deus é maravilhoso, é sensacional, mas também é árduo, porque é uma guerra espiritual, é uma guerra contra o nosso adversário, ou seja, é um inimigo invisível. Você lutar com quem você está vendo é fácil, você sabe aonde atacar, aonde começar, porque você está visualizando quem você vai atacar. Mas quando você ataca alguém que você não vê, você não sabe qual é a estratégia, quais são as armas que o seu adversário vai lutar contra você. Então os discípulos se sentiram preocupados. Então Jesus Cristo falou para ele: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, esta missão que vocês vivenciaram, que eu passei, mas eu venci elas. Só que tem uma diferença, que você não estará só. Eu, Jesus, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Meu amigo, minha amiga, vocês que estará no outro lado nos assistindo, lembre-se, você não está só. Esta peleja, esta convocação que Deus te chamou para fazer, mas você pode estar dizendo: mas não foi Deus que me chamou, foi um homem que me deu um cargo, que me deu uma responsabilidade. Mas foi Deus que te chamou, meu amigo. Foi Deus que te chamou, minha amiga, usando alguém. Porque quando Deus chama, Ele garante. Então Jesus chamou os discípulos porque Jesus estaria com eles. Ele foi bem claro e taxativo e categórico em tuas palavras, dizendo que Ele estaria com eles todos os dias até a consumação do século. Quando você faz em chamada, me faz lembrar de Abraão, onde Deus chamou Abraão para uma missão. A diferença de Abraão era uma missão muito mais difícil. Por que difícil? Porque Abraão não saberia para onde iria. E Deus chega para Abraão e disse: Abraão, saia da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia não diz, em hipótese alguma, a Bíblia não diz em Gênesis e Apocalipse qual era o lugar que Abraão iria. Simplesmente Deus determinou: saia da tua casa, da tua parentela, da tua terra, da tua cidade, do teu país, do teu estado, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, quando acata, obedece à voz de Deus, é algo diferenciado. O porquê? O que levou Abraão a aceitar este convite de Deus? Primeiro, que Deus foi ele que falou. Segundo, que Abraão era um homem que era chamado por Deus. Terceiro, que Abraão tinha intimidade com Deus. Quando você tem intimidade, não de aparência, não servir a Deus de boca e não adorar aquele que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não apalpa, que tem pé, mas não andam, que tem nariz, mas não cheiram, e que tem boca, mas não falam. São pessoas que não têm nada para lhe dar, mas quando você adora um Deus criador dos céus e da terra, meu amigo, você acata. Você não teme o homem que tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de lançar a alma no inferno. Abraão temia a Deus, que além de matar o corpo, ele lançaria a alma no inferno. Então Abraão, por conhecer a Deus, ele ouviu a voz de Deus.
Ele obedeceu à voz de Deus. E quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, saia da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, imediatamente Abraão aceitou a proposta. Ele aceitou porque ele sabia que quem o chamou foi Deus, não foi homens, não foi propostas humanas. O que adianta você ter uma proposta do homem, ganhar bastante dinheiro, ser bem-sucedido na área financeiramente, ser reconhecido no meio da sociedade, ser aplaudido pelos homens, ter indicações pelas autoridades, mas não ter o chamado exclusivamente de Deus? Abraão não tinha aparência. Abraão não era reconhecido pela humanidade. Abraão não era um homem que tinha uma visualização por não ter aparência, mas só que era esse que Deus escolheu. O mais importante na vida, para você que estará ouvindo ou assistindo este vídeo, não se abata, porque você não foi selecionado, escolhido aonde você está. O importante é o que Deus acha, o que Deus tem de melhor para você. Abraão tinha essa plena certeza, essa plena convicção que ele aceitou. E a Bíblia diz que Abraão foi para as maiores terras em Israel. Abraão foi um homem bem-sucedido em toda a história de Israel. Por quê? Porque simplesmente conheceu a voz de Deus. E era um homem que conhecia o propósito de Deus, sabia o que Deus tinha para ele, era algo maior. E quando nós falamos de algo maior, e quando nós lembramos de proposta, ou de chamado, ou de escolha, a gente lembra de quem? De Davi. A Bíblia diz que tinham o quê? Os seus irmãos, filho de Jessé. Mas só que Deus chegou para o profeta Samuel em uma visão e disse que: vá, Samuel, até a casa de Jessé, porque um dos teus filhos será o novo rei de Israel. O importante, meu amigo, não é o que o homem pensa de você. O importante é o que Deus pensa e o que tem para realizar na sua vida. Eu aprendi isso. Eu tenho em torno, vou fazer 50 anos de idade, eu tenho em torno de 30 anos como cristão. Eu já tomei conta de 15 igrejas aqui na ilha, no município de Veracruz, há cerca de 20 anos aproximadamente, tomando conta de congregação. E aprendi muitas coisas e tenho aprendido. E eu lembro que quando comecei, da forma que foi iniciado, parecia que eu não chegaria hoje ao último cargo da nossa convenção, pela misericórdia de Deus, que eu não sou digno, ao pastorado. É um cargo muito disputado e um cargo muito difícil de adquirir na nossa igreja, porque passamos por vários processos. Para ser pastor da Assembleia de Deus, primeiramente, você tem que ter o segundo grau completo, tem que ter o curso teológico, é feita uma sindicância, a igreja tem que aprovar o seu nome após a indicação pelo presidente das Assembleias de Deus aqui no campo de Veracruz. Após isso, tem que ter 2 nomes renomados ou que tenha campos para que venha a ser analisado e indagado qual é a característica desse indicado para ser pastor, evangelista. Em seguida, você tem que fazer uma prova ou passar por um período de atividades, um curso preparatório de obreiros, juntamente com a esposa, para ver se você está apto, e é avaliado por pontuações, por média. Em seguida, você tem que ser avaliado por 2 psicólogos, feito perguntas entre a sua esposa e você, para ver se você é apto, e tem que acertar 80%. Daí, então, tudo conforme sendo aprovado, você recebe o óleo da consagração a evangelista, e depois tem que esperar 4 anos para ser consagrado a pastor. Sem contar que antes de ser tudo isso, já esquecendo, você tem que ter 4 anos de presbítero e 8 anos de superintendente. Mas quando você tem um chamado de Deus, as coisas são diferentes. Que Deus abençoe. Lembre-se, se Deus chamou você, Ele garante. Se Deus te chamou, permaneça na posição, que algo grande vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe e que tenham todos um ótimo dia. Um forte abraço. Deus abençoe.